Olá, família do YouTube, canal Recuperação e Ação HBM, família do WhatsApp, família do Instagram, família do Facebook, da página Recuperação e Ação HBM no Facebook. Sou Hilton Moraes, terapeuta holístico e conselheiro em dependência química, especializado na área da dependência química. Lembrando a todos que sou recuperando em recuperação. Gostaria de estar falando com vocês hoje sobre o tema terapia racional emotiva, o REBB. Vamos lá. Mecanismo de defesa da adicção. A adicção é uma doença que se instala através dos mecanismos da defesa psíquica, associada frequentemente aos comportamentos antissociais e prejudiciais à saúde do dependente químico e à sociedade que o rodeia. Estes mecanismos estão utilizados pelos adictos, são feitos para proteger seu uso de drogas. Nesse ponto, a sociedade confronta o estilo de vida adotado pelo dependente químico, oferecendo as opções de ser excluído ou da recuperação. Os grupos sociais isolam o adicto que perde o trabalho, o casamento, a escola, a família, exceto casos, e na maioria dos casos, a liberdade. Quanto maior for o fundo do poço, mais métodos todos os terapeutas possuem para realizar a recuperação do paciente, ou seja, do recuperando, que não será fácil, haja visto que os mecanismos utilizados mantiveram até hoje o adicto vivo. Então não é um processo fácil, é um processo que requer, em primeiro lugar, a boa vontade, a disponibilidade do recuperando e a admissão e a rendição completa do recuperando para entrar em recuperação e aceitar, um programa que vai ajudar ele a auto se conhecer e a auto se libertar da drogadição como um todo. Os mecanismos básicos utilizados, as características dos adictos, ou seja, das pessoas que usam drogas ilícitas, são 6 tipos. Primeiro, a negação. A negação se baseia em negar os fatos acontecidos na base de inverdade, que acaba se confundindo e, na maneira das vezes, havendo uma contradição. O paciente nega que tem uma doença. Ele nega que tem uma doença. Ele não admite que tem a doença da adicção, ele não admite que é alcoólatra, ele não admite que é dependente das demais drogas. Exemplo, eu paro quando quiser. É uma frase que muitos recuperando dizem. Não sou como os outros. Eu só uso um pouquinho. Eu tenho o controle da situação. E na realidade a pessoa não tem o controle da situação. Manipulação. O adicto utiliza apenas um apelo emocional antes da reflexão. Utiliza como meios a dor, medo, esperança de melhora, discursos infinalizados e outros para atingir o seu objetivo, que por muitas das vezes tem sucessos com os familiares, amigos e até profissionais de saúde. Exemplo, eu prometo que esta foi a última vez. Você precisa de dinheiro para pagar minha dívida. A pessoa usa o método da manipulação, o adicto em si, para
convencer as pessoas que ele não é do portador de uma doença, que ele não tem uma doença. Ele fala sempre que é sempre a última vez. E ele continua a bater na mesma tecla e um processo de degradação humana. Quanto mais você alimentar o adicto, o recuperando, mais e mais ele vai querer. E mais ele vai ganhar habilidades para estar te automanipulando. Porque o adicto em si, ele é um manipulador nato. Racionalização. Atribuição de motivos lógicos ou socialmente desejáveis para o que fazemos de modo parecer que agimos de forma lógica. O adicto dar desculpas utiliza um mecanismo para proteger o uso de drogas e crê fortemente em seu discurso. Exemplo: tem como ir em uma festa sem beber? A sociedade exige de você. Como que um adicto, um recuperando, vai em uma festa e não vai fazer o consumo do álcool, que é uma droga lícita? E uma vez que ele fizer o uso do álcool, que é uma droga lícita, ele está abrindo um leque, né, no campo espiritual, no campo físico, no campo emocional, no campo psíquico, como um todo, para as demais drogas, que cada adicto tem uma droga de preferência. Aí ele vai voltar ao ponto zero. Projeção. O adicto utiliza atributos pessoais de um determinado indivíduo para justificar o uso de droga. Projeta sua adicção como culpa de outra pessoa. Exemplo: eu bebo porque minha mulher me deixou. Eu uso drogas porque meu pai me largou. O adicto, o recuperando, ele cria esse mecanismo de projeção. Ele justifica que ele faz o uso das drogas lícitas e ilícitas por causa de determinadas situações, principalmente familiares. Eu bebo por causa da minha mulher, eu bebo porque perdi meu emprego, eu bebo porque estou triste, eu bebo porque estou feliz. No meu ponto de vista, há dois motivos para o adicto usar drogas. Dois sentimentos. Ou ele está feliz demais, ele usa drogas como mecanismo de autorrealização, de satisfazer seu ego. Ou ele usa droga porque está triste demais. No meu ponto de vista, esses dois motivos. Ou ele usa drogas porque está feliz, não sabe lidar com a felicidade, ou ele usa drogas porque está infeliz. Mas dentro desses dois parâmetros, há muito mais questões relacionadas à dependência química, das quais nós vamos estar falando nas próximas lives. Grandiosidade. O paciente é orgulhoso e tem mania de se achar que sabe o que está fazendo. Exemplo: meta-se com a sua vida. O recuperando, o adicto, e tem essa característica de grandiosidade. Ele não aceita a opinião do outro. Tudo que você vai falar para ele, ele já tem uma resposta na ponta da língua. Meta-se
com sua vida, um exemplo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho o real controle da situação. Quando na verdade não tenho controle nenhum. Está totalmente numa vida descontrolada e não aceita. Ambivalência. Paciente apresenta dois sentimentos ou valores e ideias que se opõem mutuamente. O paciente apresenta dois sentimentos ou valores e ideias que opõem mutuamente. Quer dizer, o paciente, o recuperando, ele cria dentro de sua mente dois sentimentos, valores e ideias. Ele acredita nos valores que ele tem e acredita nas ideias insanas que ele tem para justificar o seu uso de drogas. Maneiras utilizadas para combater o mecanismo de defesa. O primeiro, negação. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é a aceitação, que é um princípio de recuperação. Aceitar não significa concordar, e sim ouvir atentamente o que o outro tem a dizer. A aceitação começa pelo escutar do conselheiro, pela compreensão dos motivos do paciente, pela sua fala, pela acolhedora. Por muitas vezes o paciente ouviu das pessoas próximas discursos moralizadores. O terapeuta não precisa ser um ou mais, e sim deve ser assertivo, buscando a rendição. O recuperando, em primeiro lugar, ele tem que ter aceitação, um princípio de recuperação. E aceitar você recuperando. Tem que ter a mente aberta e aceitar o que o terapeuta está passando para você. O que as pessoas que te amam estão passando para você. Você tem que absorver isso. A rendição. A rendição do paciente se deve ao ato de não lutar mais, achando que é capaz de utilizar drogas só mais uma vez. Este deve aceitar sua impotência perante a droga. Sendo assim, estará pronto para o seu primeiro passo. Quando o recuperando tem o princípio de recuperação, aceitação, e entra dentro da rendição, ele já começa a entrar dentro de um processo de recuperação. Admissão é a rendição posta em prática. O primeiro passo começa com admitirmos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas estavam incontroláveis. O sujeito deve admitir ser um adicto que tem uma doença progressiva, incurável e fatal. Aceitando isto, o paciente não luta contra a realidade de si. Fazer desse um caminho de uma vida melhor que o da sua atualidade real que ele vive. Então, o recuperando precisa de 3 princípios de recuperação, para entrar em recuperação: aceitação, rendição e admissão. Com esses 3 princípios, ele está apto a entrar dentro do programa de recuperação e aceitar o que vai ser sugerido para ele. Mas ele precisa. Você recuperando precisa aceitar que você é um adicto, que você é um doente, que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue,
Você precisa se render ao programa dos 12 passos. Você precisa, você necessita. Manipulação. O terapeuta trabalha o conceito da honestidade com o dependente químico. A honestidade não se dá apenas em não roubar, mentir, e sim ser honesto consigo mesmo e com a descoberta e redescoberta dos seus valores humanos através do aprendizado da recuperação. Na assertividade, que pode ser definida como a arte de dizer sim quando quer dizer sim e não quando quer dizer não. Racionalização. O tratamento para que o paciente reencontre seus sentimentos são: dentro da racionalização, nós temos os seguintes sentimentos: o grupo de sentimentos, sentimentos diários e grupo de tarefas. Grupo de sentimentos. O grupo terapêutico que visa cada sujeito colocar seu sentimento predominante em pauta, falar de si, buscando explorar sentimento em questão e as situações que levam a sentir daquela determinada maneira. O recuperando em si, no grupo de sentimentos, um grupo terapêutico, ele tem que colocar seus sentimentos predominantes em pauta. Falar de si, ser honesto, partilhar nos grupos de muita ajuda, aprender a pedir ajuda, ler uma literatura de escolha, buscar ser uma pessoa funcional dentro do processo de recuperação. Diário de sentimentos. Exercício diário e solitário, no qual o sujeito inventaria o seu dia, procurando não só narrar os fatos, mas registrar os sentimentos ligados a cada momento de ocorrência. É possível ler o seu diário do sentimento em grupo ou discutir individualmente com o terapeuta ou com uma pessoa que você identifica, o seu padrinho, um amigo. Você precisa fazer um diário de sentimentos diário. Descrever, fazer um 10º passo. Todos os dias. Escrito. Pontuando, principalmente, os seus sentimentos. Os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Para poder você identificar onde você está falhando e onde você está tendo êxito. Com isto, no dia seguinte, você vai trabalhar aquilo que você estava errando. Trabalhar seus sentimentos. Grupo de tarefa. São exercícios baseados nos princípios dos 12 passos do Minnesota. Em muitas delas, o paciente é convidado a descrever minuciosamente suas experiências no uso de droga e confrontá-las com sentimentos que levará ao uso de identificar seus sentimentos no momento que está escrevendo a tarefa. São exercícios baseados no princípio dos 12 passos. O paciente é convidado a descrever minuciosamente suas experiências com o uso de drogas. Você tem que descrever. Não pode ter procrastinação, que é um defeito de caráter, no processo de recuperação do recuperando. Porque nós estamos tratando de uma dependência química, que é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde, pelo CID-10 ao CID-19. Você recuperando é um doente. Você alcoólatra é um doente.
Você, dependente de drogas ilícitas, é um doente, é um adicto. Adicto é escravidão. Você é um escravo de suas drogas de preferência. E tem um programa maravilhoso, da qual você pode se conhecer e se libertar e chegar a um Deus da sua compreensão com a ajuda dos grupos de mútua ajuda para fazer a sua recuperação pelo resto de sua vida. Porque a adicção não tem cura. Ela existe manutenção diária de recuperação. Então, todos os dias, você tem que levantar da sua cadeira e buscar a sua recuperação individual. Isso requer esforço, boa vontade, mente alerta. Porque senão você não vai conseguir largar de sua substância que você mais gosta, seja ela qual for. Projeção. Há duas formas mais comuns de fazer uma projeção. Culpar o outro pelo uso é uma delas. Ter sempre uma desculpa para usar droga, com base nas situações externas, falecimento de familiar, dificuldade de relacionamento e etc. Recuperando, a pessoa que está no uso de drogas, ela sempre arruma uma desculpa para estar usando drogas. Ela nunca assume que a responsabilidade é dela. Ela quer sempre culpar o outro. Eu vou usar porque meu parente morreu, eu vou usar porque eu perdi o emprego, eu vou usar porque estou triste, eu vou usar porque estou feliz demais. E por aí vai uma série de outros fatores. Que cada um recuperando sabe muito bem identificar, mas não gosta de falar, muito menos de ouvir a verdade que ele precisa ouvir. Expectativa na atitude dos outros. Vincular a abstinência a uma mudança de comportamento ou atitude do outro. Só vai ao programa de mútua ajuda se a esposa for, se a família for junto, se um amigo for junto, se alguém levar. Ele não quer caminhar com as próprias pernas. Ele quer que alguém o ajude. Levante-se. Faça por você mesmo o que somente você mesmo pode fazer. Procure sua autolibertação. Procure se libertar do uso das drogas. O trabalho do terapeuta ajuda o paciente a perceber que a recuperação dele é responsabilidade dele e que, se ele modificar, até é possível que o mundo muda, mas o movimento precisa partir do recuperando, não dos demais. Ou seja, recuperando. Você precisa mudar. Se você mudar, as coisas ao seu redor vão mudar automaticamente. Esses mecanismos o tempo todo busca estabelecer alianças que são apoios e autorizações e ao mesmo validações para seu comportamento adictivo. Há uma necessidade no mundo do adicto impor sua verdade e, por essa imposição, obter aceitação para o seu modo de vida. Muitas das vezes, durante o tratamento, especialmente em grupo, o terapeuta precisa ficar atento com alianças adoecidas que acontecem com pacientes que pode fazer entre si, autorizando e protegendo mutuamente o comportamento inadequado incompatíveis com a recuperação. O recuperando em si
ele é um manipulador nato. Ele tem essa característica. E ele vai criando alianças, grupos, e vai associando aquilo no seu programa de recuperação. Se o terapeuta não estiver apto, perceptivo, para observar e pontuar no momento adequado, o paciente entra no processo de regressão de recuperação. Ou seja, só de estar se alienando, ele já está num processo de regressão de recuperação. Mas há como retomar a recuperação do recuperando, tendo em vista, trazendo ele de volta para o processo de recuperação, com o primeiro passo, usando os princípios de recuperação: aceitação, rendição, admissão. Precisa desses 3 princípios de recuperação para recuperando entrar em recuperação. E nós estamos falando de terapia racional emotiva, o REI-BB, que há 6 fatores que o impede de dar seguimento na sua recuperação: a negação, a manipulação, a racionalização, a projeção, a grandiosidade e a ambivalência. Precisa ser trabalhada dentro do processo de recuperação. Então, você recuperando, tenha a mente aberta, permita ser ajudado, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você ser um exemplo para os demais. Porque senão não vai adiantar de nada você fazer um tratamento para a sua doença da adicção. Seja ele em qualquer meio de instituição como um todo. Você precisa, você necessita de um programa eficaz, que funcione para a sua vida. E esse programa é o programa dos 12 passos. Alienado com o poder superior da sua compreensão. Você escolhe o poder superior da sua compreensão. Eu sou um recuperando em recuperação. O meu poder superior da minha compreensão é Jesus. Você já escolheu o seu? Você sabe lidar com seus sentimentos bons, seus sentimentos ruins, seus momentos de alegrias e seus momentos de tristezas? Você precisa aprender a lidar com isso. Porque senão fica difícil. E pós-tratamento, você está sujeito a passar por uma recaída ou por um lapso devido à sua negligência ao programa. Então, aceite o programa. Tenha a mente aberta. Terapia racional emotiva, REI-BB. O REI-BB, já deixei explanado para todos, e a maioria já conhece o REI-BB, é um adulto que tem comportamentos infantis, ou seja, um adulto que não tem maturidade.
não tem um objetivo concreto em sua vida. Ele é um ser egocêntrico. Ele só pensa em si mesmo. Ele não pensa nos outros. É o rei bebê. Você, rei bebê, assuma suas responsabilidades. Assuma seu compromisso com você, com Deus, com a sociedade, com a sua família. Assuma suas responsabilidades com a vida. Tenha maturidade. Saiba agir no momento certo. Procure agir sempre pela razão. Não deixe que as emoções e as euforias e as tristezas desse mundo te contaminem. Seja uma pessoa forte em recuperação. A palavra do Senhor Jesus nos diz que cairão 10.000 à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, e nós continuaremos ali intactos. Então seja uma pessoa com critérios em sua vida. Muito obrigado a todos. Rogo de bênção e paz que o Senhor Jesus abençoe a todos. Peço a todos que compartilhem, divulguem, acione o sininho, divulguem nosso trabalho, que é um trabalho abnegado, sem fins lucrativos, da qual o único objetivo é levar a mensagem ao recuperando que está na linha de sofrimento, ao recuperando que está na sociedade como um todo e aos familiares codependentes como um todo. E as demais pessoas que não são adictas, não são escravas do uso das drogas, mas são escravas de outras demais coisas. Este programa dos 12 passos, ele serve, ele pode ser adaptado em qualquer situação da sua vida que você estiver vivendo. Basta você conhecê-lo e praticá-lo. Procure o conhecimento e tenha consciência de seus atos. Uma vez que você tenha conhecimento, você está ciente do que é certo e do que é errado. Se você fizer o errado, você está consciente. Aí não seja mais um rei bebê. Pare de culpar os outros. Assuma suas responsabilidades.